3 fundos imobiliários para você viver de renda, se aposentar com ele. Os futuros milionários estão comprando esses fundos imobiliários aqui. Será que é possível essa história? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas eu vou te citar 3 fundos aqui. O primeiro deles é o HGRU, CSHG Renda Urbana. E se a gente for ver como é que ele está alocado nos seus ativos hoje, a gente vai ver praticamente toda a receita dele realmente vindo de imóveis, ou seja, é um fundo de tijolo, com suas localizações girando ali no centro-oeste, um pedaço no sul e outro no nordeste. Olhando para a vacância desse fundo, ela se mantém em 1% de vacância física desde o ano passado, enquanto que a média de aluguel por metro quadrado vem aumentando, o que é positivo para o fundo. Já em termos de diversificação de clientes, a gente vê ali o Carrefour com a maior parcela, quase 40%, o restante ali na Edux, nas lojas pernambucanas, e o resto está um pouco mais pulverizado. Esse é um fundo que tem uma alavancagem controlada, em pouco mais de 3% ali nesse momento, com um calendário de reduzir essa alavancagem nos próximos anos. E quando a gente olha para o dividendo desse fundo, é o que é esperado de um fundo como esse. Uma escadinha que vem aumentando ali os dividendos aos poucos e algumas pancadas maiores em meses esporádicos, que vem de venda com lucro de imóveis da carteira. Inclusive, a gente consegue ver isso em mais detalhes quando a gente olha para a barra amarela, que significa ganhos de capital nos últimos 12 meses para esse fundo imobiliário. Atualmente ele está com dividend yield de mais de 9,5%. Quando a gente olha para a cotação do HGRU, a gente viu uma queda de 4,5% nos últimos 12 meses, e colocando os dividendos na conta, essa queda vira uma alta de 3,3%. Por mais que, se a gente pega um período mais alongado, que a gente vai ver o HGRU com uma rentabilidade bem acima dos índices de mercado, seja o CDI, seja o IFIX. Agora, por que eu estou citando o HGRU aqui? Esse que é um fundo de galpões logísticos que normalmente ficam dentro dos centros urbanos. Ele está aqui porque ele não tem alavancagem elevada, ele tem estabilidade de preços e de dividendos no histórico recente. E ele tem um valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais, colocando ele entre os fundos mais perenes, consolidados da bolsa. E aí eu sei que nesse momento muita gente pergunta: puxa, mas será que não vale a pena comprar fundos imobiliários para sempre, nunca mais vender, ainda mais porque você paga imposto de renda, quando vende no lucro, para que trocar fundos imobiliários? Ou seja, é só comprar os melhores fundos da bolsa e segurar eles para sempre. Mas aí eu preciso voltar contigo alguns anos atrás no mercado de fundos imobiliários, onde a gente via notícias como essas, que mostravam os top 10 fundos imobiliários de 2021. E olha os nomes que apareciam, como o DEVA 11 e o HCTR 11. Inclusive, naquela época, com um dividend yield que chamava atenção, em mais de 1,3% ao mês. Sendo que de lá para cá, o que aconteceu com a cotação de alguns desses fundos é que eles caíram mais de 70%. E muita gente comprou esse fundo imobiliário aqui, inclusive eu, através da estratégia do Clube do Valor, né? Eu falei muito desse fundo aqui no canal. Assim como vários outros influencers aqui do YouTube. O Raul, investidor Sardinha, fez uma análise completa, dizendo que esse fundo era arriscado, mas falando dele. O Alberto falou do prejuízo dele ali pós HCTR, o Gabriel ali, que fala de fundos imobiliários, também falando do HCTR na época. Então pensa comigo, imagina se cada um de nós tivéssemos colocado uma parte significativa do nosso patrimônio líquido naquele fundo, o que é que teria acontecido? Ou seja, se tivesse feito uma concentração errada dos ativos. E segundo, imagina se cada um de nós tivesse uma cabeça de comprar fundos imobiliários para nunca mais vender. E não foi o caso para nenhum de nós. Conceitualmente falando, todo mundo sabe que não se deve concentrar ativos de forma demasiada na carteira, ainda mais quando se fala de ativos de risco. Aqui no Clube do Valor, em qualquer estratégia de fundos imobiliários, a gente sempre falou de 15 fundos imobiliários diferentes. Além disso, uma boa carteira de investimentos não investe somente em fundos imobiliários. Ou seja, um fundo somente isolado numa carteira, ele não vai significar mais do que 2,5% do patrimônio total do investidor. Assim, você mitiga o risco, e mesmo que aconteça alguma coisa com um fundo específico, os outros fundos vão acabar subindo esporadicamente, vão controlar esse risco, e você não se machuca. Então, sinceramente, com mais de 400 fundos imobiliários como tem na bolsa atualmente, por que você vai comprar só alguns e nunca mais vai vender? O melhor dos mundos é você ter uma estratégia que te mostre exatamente quando e qual fundo comprar, e quando e qual fundo vender. É o caso do Jorge, esse investidor que eu já falei algumas vezes para vocês, que passou por uma consultoria aqui no Clube do Valor, e só em fundos imobiliários ele tinha pouco mais de 3 milhões e 100 mil reais. O grande problema é que boa parte da carteira do Jorge estava concentrada em alguns fundos, principalmente fundos de maior risco, como o Imov 11 e o XPHF 11, que são fundos C-tipados. Basicamente, fundos indicados pelo assessor de investimentos dele, que tinha uma comissão muito mais alta para quem vendeu. Mas o fato é que o Jorge não sabia por que aqueles fundos estavam ali com essa concentração tão alta. Tudo que o Jorge precisava era de um plano estratégico que mostrasse exatamente como é que ele poderia melhorar essa concentração, esses ativos da carteira dele. Afinal de contas, ele é um empresário bem-sucedido que não tem tempo, nem é especialista em mercado para ficar acompanhando cada uma das coisas que ele tem. E foi isso que ele conseguiu a passar por uma consultoria gratuita, onde a gente dedicou 1 hora de um dos nossos especialistas para mostrar individualmente como é que ele poderia investir melhor. Por isso que, se você quer um acompanhamento como esse, um norte estratégico como esse, eu preciso te convidar para clicar nesse link aqui em cima e concorrer a uma das vagas do nosso
nossa consultoria gratuita. Eu te disse tudo isso para concluir que não existe essa de comprar e esquecer um fundo imobiliário. Dito isso, vamos para o segundo fundo. Esse agora que é um fundo de papel focado em CRI, como 93% da alocação dele já diz isso, e muito mais indexado ao CDI, são 91%. Quando a gente vai ver a rentabilidade dessa carteira, a gente vê os 93% da carteira dele em CDI mais 2,5%, lembrando que isso aqui é isento do imposto de renda. Em relação aos dividendos recentes, a gente vê uma flutuação que varia exatamente com a variação da taxa de juros do país da gente, o que trouxe recentemente um resultado distribuído de 95 centavos por cota, que é exatamente o que ele conseguiu produzir. Lembrando que esse fundo aqui está em processo de alocação de um capital novo que ele captou na bolsa, ou seja, ele está investindo em novos CRIs. Cada um deles também é alocado a CDI mais 2, CDI mais 2,6, para manter a carteira saudável e com prazos mais alongados desse CRI. A gente olha aqui nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma valorização de mais de 6%. Quando a gente coloca dividendos na conta, ele está com uma alta de mais de 20%. Estou citando esse fundo aqui porque ele não tem alavancagem elevada, porque ele tem estabilidade de preços e de dividendos, e porque ele tem um valor de mercado de mais de 7 bilhões de reais, o que nem a recebíveis imobiliários. E aí chega aqui, eu sei que muita gente pergunta: Felipe, mas dá para ficar milionário com esses fundos imobiliários? São esses os fundos que os próximos milionários estão comprando? Porque a gente já viu que comprar e esquecer não faz sentido nenhum. Mas vamos fazer umas contas rápidas juntos. Vamos imaginar que você vai montar uma carteira de fundos imobiliários com rentabilidade de 4% somente acima da inflação. Dá para conseguir mais? Dá, mas vamos pensar que vai ficar por aí. Então vamos colocar aqui 4% já de taxa de retorno anual após a inflação. Vamos imaginar que você quer ficar milionário. Teu patrimônio meta ali é de 1 milhão. Ora, se você já tem um patrimônio, vamos dizer, de uns 300 mil reais alocados e faz aportes de 2 mil reais por mês, você levaria cerca de 14 anos para chegar no teu primeiro milhão. Poxa, Felipe, mas eu não tenho 300 mil reais ali, eu tô começando do zero, tem chance disso acontecer também. Poxa, então tá começando do zero, você levaria quase 25 anos para chegar no teu mesmo 1 milhão de reais com essa taxa de retorno. Ah, Felipe, eu consegui montar uma carteira de fundos imobiliários que teve uma rentabilidade um pouco acima, de 5%. Você vai ver que vai mudar ali cerca de 2 anos no teu período. Ah, não, Felipe, mas eu consigo fazer um aporte aqui mensal de 10 mil reais, mas eu ainda estou começando do zero. Ora, então você é um investidor que vai levar cerca de 7 anos para chegar no teu primeiro 1 milhão de reais. Por que eu estou fazendo um monte de contas com contexto diferente assim? Para comprovar que sim, com disciplina e com tempo ao teu favor, você vai ficar milionário, seja em fundos imobiliários, seja com uma boa carteira de investimentos. E foi também pensando em te ajudar a fazer as tuas próprias contas que eu deixei esse simulador de independência financeira que a gente criou aqui no Clube do Valor para você calcular quando é que você vai chegar no teu primeiro milhão com fundos imobiliários. É só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo também para fazer a tua própria simulação. Beleza, dito isso, vamos para o fundo número 3, esse que também é um fundo de papel, alocado em vários segmentos diferentes, inclusive cotas de outros fundos imobiliários, que significa 30% da carteira dele. O indexador principal ali é o IPCA, são mais de 67% nesse índice de inflação. Esse fundo que teve um expressivo aumento de investidores nos últimos anos e que tem uma taxa ponderada acima das NTNB. Isso aqui pode parecer complicado, mas não é. Ele está mostrando que a rentabilidade média da carteira do fundo na parcela de inflação fica acima da taxa do Tesouro IPCA+, que está sendo mostrado na linha cinza. Os dividendos desse fundo nos últimos anos sofreu com as variações do IPCA aqui no Brasil. Mesmo assim, ele está com um dividend yield atual de 10,4%. Em termos de cotação, ele caiu 7%, mas quando a gente coloca dividendo, vira uma alta de 3%. E em termos de retorno histórico, que a gente vê uma alta que está muito próxima do IMAB na linha cinza nesse momento, nos últimos 10 anos. E todos os fundos que a gente cita aqui fazem parte dos 15 mais perenes e mais consolidados, selecionados pela estratégia Fundos Imobiliários Classe A, que a gente criou aqui no Clube do Valor, buscando investir em fundos que possuam alta liquidez de negociação diária, que não tenham alavancagem elevada, que apresentem preços e dividendos menos voláteis, mais constantes nos últimos anos e que ainda assim possuam um alto valor de mercado, ou seja, já estão mais consolidados mesmo no mercado financeiro. Inclusive, eu te conto toda essa estratégia e além dos 3 fundos imobiliários que eu estou te falando nesse vídeo, outros 7 estarão disponíveis no e-book que eu mesmo escrevi, te contando mais sobre isso. É só clicar num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. E com um pouco mais de 2 bilhões e meio de valor de mercado, o Capitânia Securities CPTS11 é o terceiro fundo imobiliário desse vídeo. Dito isso, eu te mostrei 3 fundos imobiliários que podem deixar muitos milionários aqui no Brasil. Agora, se você quer saber qual é a melhor empresa elétrica para quem está pensando em dividendos ainda esse ano, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.